Aleluia, meu Senhor! Glória a Deus. Essa noite estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, compartilhando da palavra de Deus. Não viemos em nome de nenhuma denominação, porque afinal de contas, quem deu a ordem para pregar o Evangelho foi Jesus Cristo. Não foi pastor, não foi padre, não foi guru, nenhum mestre da lei, mas Jesus. Então nós estamos aqui a representar somente a Jesus Cristo. E viemos em nome de Jesus para pregar essas palavras. Jesus ele fala assim no Evangelho de João, no capítulo de número 5, versículo 43, Jesus disse assim: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Olha só o que Jesus está falando: eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitais, mas se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então Jesus disse que se nós viemos, ele veio em nome de seu Pai e ele não foi recebido, o que dirá nós nessa noite? Nós vemos que aqueles que vêm em seu próprio nome, esses são bem recebidos. Aqueles que vêm em nome de algum homem ou no seu próprio nome, eles são bem recebidos. Mas Jesus, ele ganhou a coroa de espinho, ele veio em nome do Pai, e ele foi rejeitado e foi reprovado por esta geração. Qual geração? A geração da imoralidade, a geração da depravação, a geração da idolatria, a geração da feitiçaria, que está espalhado para tudo que é lado. Jesus foi rejeitado por essa geração. Então não é uma dádiva de se impressionar, de ver as pessoas dar mais valor à cultura do que a tradição, ou melhor, a palavra de Deus. Não é algo de se impressionar de ver hoje que tradições e culturas pagãs têm mais valia e mais credibilidade do que palavra de Deus. Jesus ele veio em nome de quem? Veio em nome do Pai. Mas porém, Jesus foi reprovado. Quero ler aqui que está escrito em Êxodo. A palavra de Deus diz em Mateus 24, que como foi nos dias de Noé, será também a volta de Jesus. Nós estamos vendo isso acontecer. Nos dias de Noé, dias de muita perdição, dias de muita imoralidade. Não é diferente dos dias que nós estamos vivendo. Não é diferente do que nós estamos contemplando. A palavra de Deus vai falar em Gênesis. Está escrito no livro de Gênesis, a partir do capítulo de número 10, ou melhor dizendo, capítulo 19 de Gênesis. Está escrito quando Deus ele envia os anjos na cidade de Sodoma e Gomorra. A palavra fala assim: vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, estavam Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, eu peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Porfiou com eles muitos, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E entraram em sua casa, fizeram banquete, e cozinharam bolos sem levedura e comeram. Aqui a Bíblia começa a falar no versículo 4, que antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade. O povo daquela cidade cercou aquela casa, aonde estavam os anjos, na casa de Ló. Isso porque Deus destruiria aquela cidade por causa de sua imoralidade, por causa não somente de suas imoralidades, mas porque também contaminavam até mesmo as crianças com a sua sodomia. O sodomismo hoje marca muito essa geração, não é mesmo? Marcou os tempos antigos. Mas Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo. Alguns dizem que lá não se cometia homossexualidade, mas porém a Bíblia ela é bem generosa e bem clara em afirmar que sim. Até mesmo os anjos, eles começam a querer agora ter relações com eles. Homens queriam ter relações com os anjos,
cometer sodomismo e imoralidade, não somente agora com humanos, mas com anjos, seres celestiais, que tinham um papel de trazer sobre aquela cidade um juízo, uma destruição por causa de suas iniquidades. A Bíblia fala assim que então acharam Ló e disseram: onde estão os varões que a ti vieram nessa noite? Então eles disseram: traz para fora, para que nós venhamos conhecer. Eles queriam conhecer os anjos. O conhecer não é chegar e falar: olha, um prazer em te conhecer, quão bom e maravilhoso te conhecer, não. A Bíblia diz que Adão, ele conheceu Eva e ele teve filhos. Era dessa mesma forma que os anjos, ou melhor, o povo de Sodoma e Gomorra, queria conhecer os anjos. Eles queriam se deitar e ter relações, não queriam saber se eram seres celestiais. O povo de Sodoma e Gomorra não queria saber se era homem, se era mulher. Uma verdadeira sodomia. Homem virava mulher, mulher virava homem. Ou seja, eles decidiam a forma que queriam viver. Mas porém a Bíblia diz que Deus, ele cirou, caiu fogo do céu, caiu enxofre, destruiu, amado. Faz uma viagem até Sodoma para você ver o que é aquele lugar. Não nasce uma folha sequer. Ali mostra que a ira de Deus caiu sobre lá. Ali mostra que verdadeiramente, não é uma história contada, mas que a ira de Deus passou sobre aquele lugar. Foi reduzida a pó e cinza. Isso nos mostra uma coisa: o pecado, de um modo geral, faz com que a ira de Deus, ele caia sobre os tais. Em Sodoma e Gomorra, não se foram destruídos todos. Isso porque Deus achou graça em Ló, salvou as filhas de Ló, e o resto foi destruído. Certamente, se Deus for destruir o Brasil por causa de sua idolatria, por causa de sua imoralidade, os justos vão permanecer. Deus vai arrancar do meio. Deus vai tirar do meio da perdição o povo de Deus, o povo justo, o povo que clama somente ao Senhor. E Ele vai livrar da condenação, porque certamente estão buscando a salvação. Então a Bíblia diz que, então ali, as duas filhas de Ló, que ainda não conheceram o homem, agora Ló estava dizendo, para livrar os anjos, dizendo: olha, aqui estão minhas duas filhas. Ló apresenta as suas duas filhas virgens para livrar os anjos, os mensageiros de Deus, que o povo queria pegar a força e ter relações. Aquele povo imoral, aquele povo sodomita, aquele povo gay, não poupou nem os anjos, ou melhor, não pouparia nem os anjos, se Deus não tivesse entrado na frente. Aqui a Bíblia vai falar então, vai falar que como foi naqueles dias, assim será na volta de Cristo. Em Mateus 24 diz, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, como foi naqueles tempos antigos, será a volta de Cristo. Olha como foi nos dias de Noé. Uma multidão não queria nada com Deus. Eles queriam aproveitar a vida. Eles queriam tomar todas, serem felizes e fazer sexo com todo mundo, praticando imoralidade, praticando prostituição, praticando adultério, casando-se e descasando, praticando bebedeira, se embriagando, tomando todos, e o povo está indo com passos largos para o inferno, iludido, achando que está indo para o céu, com passos largos caminhando para o inferno, sorriso no rosto, mal sabendo o lago de fogo e enxofre que te espera. Só que nessa noite nós viemos aqui a te alertar que o Senhor Jesus Cristo, Ele anuncia em todos os lugares que venha se arrepender. Jesus, Ele não pede um por favor. Jesus, ele ordena em todos os lugares que venham a se arrepender. Glória a Deus. E Provérbios 28:3 diz que aquele que encobre seus pecados nunca prosperará, mas ao que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Veja o que está escrito também em 2 Pedro, no capítulo de número 2. Está escrito no capítulo 2 de 2 Pedro, versículo de número 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios,
condenou a subversão à cidade, Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Amados, as Escrituras, elas nos mostram que houve um juízo por causa da iniquidade. Se praticava naqueles tempos tudo que era rito pagão, tudo que era cultos pagãos se praticavam. Hoje existem tantas tradições que estão louvando o diabo de forma oculta, as pessoas não estão percebendo. Eu vou citar algumas dessas tradições, esses ritos pagãos, que está glorificando o diabo, as pessoas estão praticando e não sabem. Você precisa saber. As festas juninas, que fazem cultos em zombaria a João, que perdeu a sua cabeça. Para quem não sabe, João foi morto no concílio de Herodes. Herodes, ele permitiu que arrancasse a cabeça de João. Em cima disso, comemoram a morte de João, que foi morto pregando a palavra verdadeira. Mas a palavra de Deus diz que não foi com tradições que nós somos resgatados por Jesus. Não foi com vãs tradições que Jesus nos ensinou o caminho. Não foi com cultura, porque a cultura desse país é uma cultura maligna, uma cultura de feitiçaria, uma cultura de idolatria. Esse país cultua os demônios, cultua os mortos e não percebe. As tradições deste mundo, elas estão nada mais do que levar o homem a uma adoração pagã. Tradição deste mundo é futebol, é cachaça, é funk, é capoeira e por aí vai. Tudo são tradições pagãs que cultuam os demônios, que traz a menção de um culto aos demônios, aos Exu, pombagiras, tranca-rua e etc. Mas a palavra de Deus diz que Deus não é Deus dos mortos. Ou seja, Deus, Ele é Deus dos vivos. E é esse Deus que nós estamos pregando. Tem pessoas que não acreditam na Bíblia. Aqui a Bíblia diz que Deus reduziu a pó e a cinza Sodoma e Gomorra. Se você não acredita na Bíblia, então cientificamente, provavelmente você vai crer no que está escrito. Cientificamente, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, não nasce mais nada lá. Não nasce mais nada, porque é uma terra que se tornou amaldiçoada pelo próprio Deus. Não nasce mais nada, porque Deus, Ele reduziu a pó e a cinza aquela cidade, por causa da dureza de seu coração. E a Bíblia fala assim, Deus não perdoou nem os anjos. O que os anjos fizeram? Os anjos rebelaram. O que é se rebelar contra Deus, amado? Se rebelar contra Deus, nada além é do que tentar se igualar a Deus. Nada mais é do que tentar seguir um outro caminho. Os anjos se rebelaram contra Deus, perderam a sua chance. Você não vai querer perder a sua maravilhosa chance que você está tendo essa noite. Você não vai querer perder a chance de ter a sua alma salva, salva da condenação, salva de um fogo eterno. Você não vai querer, pois o Senhor, Ele veio para salvar o que se havia perdido. Só basta você deixar a soberba de seu coração. A Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína. Quem é o soberbo? O soberbo que ele não reconhece. O soberbo, ele está cheio de justiça própria, ele está cheio de razão, ele está cheio de justificativa própria. O soberbo, ele distorce tudo para o seu próprio entendimento, ele não recebe correção. Isso porque se julga ser um bom cidadão, uma boa pessoa. Mas a Bíblia diz que nem os anjos Deus poupou. Em 2 Pedro capítulo 2, Deus não perdoou o mundo antigo. Noé foi guardado, pregador da justiça, com mais 7 pessoas. Mais 7 pessoas foi guardado. Noé, sua família e os seus genros foram guardados. Por que só 7 pessoas se salvaram? Porque só a minoria que dá ouvidos à voz de Deus. Por que é só uma minoria que dá ouvidos à voz de Deus? Porque a maioria está atrás de seus prazeres. E quando estão atrás de seus prazeres, estão dando ouvidos ao diabo. Quando estão atrás de satisfação própria, ou seja, seja feliz, estão ignorando a vontade de Deus, estão sendo egoístas em valorizar mais a si do que a vontade de Deus. Paulo, ele disse assim: já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo ela na fé do Filho de Deus.
Ou seja, viver na fé do Filho de Deus não é para viver para si mesmo. Quem vai viver para si mesmo vai se desviar para a bebedeira. Quem vai viver para si mesmo vai se desviar para a feitiçaria. Vai para o terreiro consultar os mortos, os tarólogos, o espírito de feiticeiro. Quem vive para si mesmo, ele vai escolher sua sexualidade, desviando do padrão que Deus criou. Quem vive para si mesmo, ele não importa se ele está dando mau testemunho de prostituta, se está se parecendo um imoral, se está vivendo uma vida adúltera, se está vivendo uma vida de idólatra, não quer saber, ele quer viver para agradar a si mesmo. Mas Paulo, ele diz, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O dia que Cristo viver em você, você vai deixar esse mundo. Esse mundo não vai te dominar mais. A homossexualidade não vai dominar mais a sua vida, porque certamente o Espírito de Deus vai guiar o seu caminho, vai tirar essa dureza, essa soberba de seu coração, vai te quebrar. Tomara que não seja como um vaso espedaçado. Tomara que pelo menos seja um vaso rachado, que pelo menos Deus ele vai dar uma apertada e vai esse vaso entrar no prumo. Esse vaso ele vai ser esculpido antes, porque o Senhor ele diz que há vasos para honra, há vasos para desonra. Alguns são vasos da ira, por isso não aceitam o testemunho de Jesus como verdadeiro, e nem aceitam a Bíblia como um livro que pode ser pregado ou vivido nos dias de hoje. Mas aqui nós estamos aqui para pregar essa palavra, porque nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus. Abre o teu coração para a palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele tem um grande dia de acerto de contas, em que com juízo Ele há de julgar a todos. Eu sei que você quer um Deus que é só amor, mas Deus não é somente amor. A Bíblia fala assim em Romanos capítulo 1, versículo de 16. Em Romanos 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus contra aqueles que detêm a verdade de Deus em mentira. Do céu vem a ira de Deus. Eu sei que você crê que Deus é só amor, mas no Antigo Testamento a Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Isso contra o pecado. Eu sei que você crê que Deus mudou, mas a Bíblia mostra o mesmo Deus do Antigo Testamento manifesto da mesma forma no Novo Testamento. Em Romanos 1,18 a Bíblia diz que do céu vem a ira de Deus. Ou seja, Deus, Ele se ira ainda todos os dias. Afinal de contas, por que Deus ele teria motivos para se alegrar quando Ele olha para a terra? Culto aos demônios, tradições que invalidam o mandamento de Deus, adoração aos ídolos, as pessoas honrando mais a criatura do que o próprio Criador. Porque se o homem verdadeiramente amasse a Deus, ele amaria a palavra de Deus. E se alguém ama a palavra de Deus, ele faz questão de recebê-la de bom grado. Como eu li aqui em João, no começo do capítulo de número 5, Jesus fala, eu vim em nome de meu Pai, vocês não me receberam. Uma multidão recebe aqueles que vêm em seu próprio nome. Veja, quantos estão em busca de ouvir a palavra? Agora olha ao seu redor, em cada lugar está cheio de pessoas buscando seu próprio interesse, buscando aquilo que lhe convém. Mas a palavra de Deus, você vê que ela sempre é a minoria. Ela sempre tem uma minoria que tem interesse. Isso porque Jesus falou que são poucos que vão entrar no reino dos céus. São poucos. Alguns estão levando títulos de pastores, mas nem sequer para ouvir a palavra de Deus eles param e nem vão parar, porque são apenas ouvintes, não praticantes. Alguns se titulam evangélico, mas são evangélicos mesmo. O homem precisa se tornar um cristão, seguidor de Cristo. Em João 8,31 Jesus diz, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Esse que é o problema. Quantos discípulos que estão a seguir Jesus? Quantos discípulos Jesus tem nessa geração? Nesse lugar, nessa praça, nessa feira? Quantos discípulos que Jesus tem? Porque discípulo não é conhecido por ter uma religião ou por acreditar em Deus. Discípulo ele é conhecido por permanecer na palavra, tendo zelo pela palavra, seguindo a palavra. Em Jeremias, só para finalizar, em Jeremias no capítulo 51, também vai falar no versículo 51. Jeremias 51, versículo 51 diz, envergonhados estamos porque ouvimos o opróbrio e vergonha
cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura, e gemerá o traspassado em toda a sua terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve da Babilônia, e de grande destruição da terra dos caldeus. Nós sabemos muito bem o que é a Babilônia. Aqui em Jeremias capítulo 51, versículo 52, já dá uma direção, já dá uma característica. Eis que vem dias que o Senhor visitará suas imagens de escultura. Qual que é a religião que hoje comercializa e adora as imagens de escultura? Quais que são elas? As que acendem velas diante de uma imagem de escultura? Quais são essas religiões que hoje lucram milhões e bilhões em cima de bonecos feitos pela mão do homem, onde dizem que são santos? A Bíblia diz que Deus vai visitar a Babilônia. A Babilônia é a mãe de todas as prostituições. A Bíblia diz que o Senhor, Ele há de trazer, Ele vai visitar com juízo, aonde destruirá e abaterá essa prostituição, a infidelidade, aonde estão vendendo a palavra de Deus, aonde em cima do nome de Deus ganham milhões. Religião, amado, nada mais passa de empresa e comércio, nada mais é além do que fonte lucrativa. Mas o Senhor, Ele há de visitar. A Bíblia diz que o Senhor, Ele vai abater até o profundo abismo. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse: sai do meio dela, povo meu. A palavra do Senhor diz para sair do meio da Babilônia, da corrupção. Fujam dessas religiões que fazem reza aos mortos, porque estão fazendo culto aos demônios. Fujam dessas religiões que mandam você olhar para uma imagem de escultura para fazer menção ou lembrança de Deus, ou de algum morto que há na terra, ou de Maria, ou de Aparecida, porque isso não louva a Deus, isso é uma desonra a Deus, isso é uma idolatria, e o Brasil está debaixo dessa idolatria. O Brasil tem os cultos aos mortos, as festas pagãs, as tradições que vêm a cada mês, aonde colocaram como padroeira uma imagem que foi tirada do fundo de um rio, uma tal de Aparecida que nunca apareceu. Esse demônio que está trazendo maldição para esse país. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele vai visitar as suas imagens de escultura, e já está visitando. A palavra do Senhor está se cumprindo. Tomara que o Senhor, Ele não venha te visitar antes de você se consertar, de você se arrepender. Tomara que o Senhor não venha te visitar antes que você venha abandonar suas idolatrias. Tomara que Deus não venha te visitar antes que você venha abandonar o homossexualismo. Porque se você for abatido, meu amado, na prática imoral do homossexualismo, você vai ser levado ao mais profundo abismo chamado inferno. E no último dia vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com os imorais, junto com os feiticeiros, junto com os idólatras, junto com os adoradores de má escultura. Serão lançados os efeminados, serão lançados os sodomitas, serão lançados todos aqueles que amam o pecado. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus veio salvar. Mas se você escolher o pecado, já não resta mais, amado, já não resta mais expiação. Ou seja, não como o sangue de Jesus que uma vez foi derramado te salvar. Uma vez que você rejeitou e desprezou o sacrifício de Jesus Cristo, se rebelando e seguindo outros caminhos, esse sacrifício é invalidado em sua vida e já não pode mais te salvar. Que a graça de Deus, ela possa ser multiplicada na vossa vida. Medita bem nas escrituras dia e noite. Pensa bem nesse assunto, nessa palavra que nessa noite foi compartilhada. E que o Senhor Jesus Cristo possa te trazer o entendimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a paz seja com todos.